Luís, antes de mais, dar-lhe as boas-vindas ao Luís Lourenço, à Rádio Estádio como comentador com assinatura, sempre à segunda-feira, sempre neste horário. Agradecer-lhe também ter aceito o nosso repto. É um prazer contar consigo e com o seu comentário. Muito obrigado, é também um prazer e uma honra estar a falar e voltar, de certa maneira, à rádio, uma vez que eu sou um homem da rádio, 17 anos da minha vida foram passadas na rádio e ao fim de 15 anos estar a voltar à rádio é para mim um imenso prazer. Agradeço por isso o vosso convite. Ficamos muito felizes por ter proporcionado também esse regresso, Luís. Vamos então avançar no seu comentário com a assinatura de hoje. Luís, um fim de semana que fica claramente marcado pelo que aconteceu na Assembleia Geral do Benfica. Um Luís Filipe Vieira como talvez nunca ninguém o tenha visto, pelo menos não neste tipo de situações, perder ali um pouco as estribeiras, agarrar um sócio pelo pescoço, não tendo gostado do que foi dito, e depois imagens que circulam na internet de Luís Filipe Vieira a trocar insultos e ameaças com sócios numa bancada. Que leitura é que o Luís faz disto tudo? Não era de todo previsível que isto acontecesse nesta altura no Benfica? Não era, penso que não era previsível porque o Benfica navega em águas relativamente calmas. É certo que a equipa não está a jogar o bom futebol da época passada, mas está a ganhar, está lá na frente, está em segundo lugar, a um ponto desse sensacional Famalicão. E, portanto, não era talvez de se esperar este tipo de ataque a um presidente que nos últimos 7 anos, 6 foi campeão. E tem que se tirar o chapéu a Luís Filipe Vieira pelo trabalho que tem feito nesta luta contra o Porto, porque isto, enfim, em Portugal, e especialmente nestes últimos 15, 20 anos, tem sido uma luta a dois. Houve a hegemonia do Porto, neste momento há a hegemonia do Benfica e por exibições menos conseguidas, embora com os resultados conseguidos, não se esperava talvez esta afronta a Luís Filipe Vieira. No entanto, ela aconteceu e Luís Filipe Vieira foi, é difícil qualificar as atitudes dele porque ele não as pode ter essencialmente. Ele anda há muitos anos no futebol, há quase 2 décadas que ele anda no futebol e ele sabe que estas atitudes não pode tê-las. Agora, basicamente, porque é que isto acontece? Quanto a mim, isto acontece porque ele está lá, se calhar, há demasiado tempo. Eu sou um crítico das pessoas que se mantêm no poder há muito tempo. Acho que há um tempo para tudo. Luís Filipe Vieira tinha um papel no Benfica que o fez, demorando mais ou menos tempo, conseguiu fazê-lo, que se foi reabilitar o Benfica no que concerne à luta pelo título, nunca o conseguiu em termos europeus, talvez seja essa a grande frustração dele, mas o que é facto é que ele está lá se calhar há demasiado tempo. Porquê é que eu digo isso? Porque é que eu sou um crítico de estar demasiado tempo no poder, seja ele onde for? Porque, embora não sendo este o caso de maneira nenhuma, mas o poder corrompe de uma certa forma. Não é o caso, não estou de maneira nenhuma a chamar isto a Luís Filipe Vieira, mas mudo a palavra corromper talvez para criar vícios. O poder, muito tempo no poder, cria-nos muitos vícios. E um deles é talvez a sensação de impunidade. Luís Filipe Vieira sabe que se for a eleições ganha, embora com atitudes destas repetidamente talvez não seja assim, mas ele sabe que neste momento se fosse a eleições ganha, ele sabe que está seguríssimo no Benfica e portanto cria esta sensação de impunidade de que, podemos fazer aquilo que quisermos. E penso que foi muito isto que aconteceu a Luís Filipe Vieira, que é isto que lhe está a acontecer. Ele acha-se, ele está perfeitamente confortável no trono do Benfica, sabe que enquanto for a eleições dificilmente aparecerá um candidato credível, um candidato que lhe faça frente, com que ele tenha que disputar palmo a palmo as eleições e, portanto, estando confortavelmente nessa cadeira, pensa que se pode permitir fazer, aquilo que quiser, nomeadamente as tristes figuras
que ele acabou por fazer nesta Assembleia Geral do Benfica. Portanto, isto é poder, é demasiado tempo no poder, demasiado confortável. Eu não gosto de zonas de conforto. Acho que as pessoas nas zonas de conforto já não aprendem nada. A zona de aprendizagem de todos nós é fora da nossa zona de conforto, porque a nossa zona de conforto nós conhecemos tudo, estamos perfeitamente instalados, não somos apanhados desprevenidos. Luís Filipe Vieira está neste momento nessa situação. Vamos ver o que é que acontece, vamos ver como é que ele se vai comportar, mas isto são sinais, lá está, sinais de tiques ditatoriais próprio de quem está confortável no poder como ele está. Luís, pergunto-lhe sobre este tema ainda, se, na opinião do Luís, como observador atento a este fenómeno, mas também como homem da comunicação, se entende que Luís Filipe Vieira ou o Benfica, alguém devia ter dito alguma coisa depois disto que aconteceu, porque até agora é o silêncio total. Pois, isto sabe que nestas alturas, e o futebol também tem muito este tique, que é a tática da avestruz, não é? Erraram, sabe que errou e sabe que errou. Pedir desculpas é geralmente, nestes casos, um sinal de fraqueza, ou pelo menos entendido como um sinal de fraqueza, e portanto o que se faz é meter a cabeça na areia, pronto, e vai levando a pancada daqui e dali. É muito a ideia do somos fortes com os fracos e depois fracos com os fortes. Não é? Portanto, na altura da Assembleia Geral estava por cima, tomou as atitudes que tomou, agora esconde-se. É normal no futebol, não é só o Luís Filipe Vieira, é um procedimento normal. A Assembleia acabou por não ser interrompida naquele ato. Antes de passarmos para outro assunto, perguntava ao Luís se entende que Luís Nazaré devia ter tido outro tipo de intervenção e interromper a Assembleia depois daquele momento que realmente fica marcado por esta atitude de Luís Filipe Vieira. Se fosse interromper a Assembleia, iria dar uma importância ao assunto que o Benfica desde logo percebeu que tinha que desvalorizar. E, portanto, a continuar a Assembleia, continuar os trabalhos da maneira como conseguiram fazê-lo, tentando abafar ao máximo a coisa, mas isto hoje é impossível abafar, seja aquilo que for. Agora, o interromper a Assembleia era dar uma importância ao facto, era dar uma importância às atitudes do Presidente que o Benfica desde logo percebeu que tinha, era que desvalorizar. Portanto, na ótica do Benfica e na ótica do Presidente da Assembleia Geral, eu acho que ele fez bem. Avançando, Luís, para o Sporting e para a grande entrevista que Frederico Varandas resolveu dar à SIC, à jornalista Teresa Dimas, que também está a ser bastante amplificada, porque, antes de passarmos aos temas em concreto, porque Frederico Varandas parece também, a nível comunicacional, nunca conseguir dizer exatamente aquilo que se calhar gostaria e acaba por lançar sempre mais confusão do que esclarecer. Porque há ali uma série de declarações que deixam e causam muita polémica no seio dos sportinguistas e que até, vou começar por aqui, obrigaram, entre aspas, Silas, com algum humor, a desmentir o Presidente naquela questão do só um maluco é que aceitava vir para o Sporting nesta altura. Silas a dizer, pronto, eu sou o mais maluco de todos. Desvalorizou também o facto do Presidente do Sporting ter deixado claro que Silas foi a terceira ou a quarta escolha, porque falou de Mourinho, falou de Leonardo Jardim e de outros treinadores. Que leitura é que à partida faz disto tudo, Luís? Pois, antes de irmos aos temas em concreto, de uma forma geral, é óbvio que Frederico Varandas é um desastre em termos comunicacionais. Eu já sabia isso há 10 anos atrás. Ele era médico do Vitória de Setúbal quando eu fui presidente do Vitória de Setúbal. Era um profissional competente, não há dúvida nenhuma disso. Um homem dedicado, um homem que sabia o que estava a fazer e que serviu da melhor forma o Vitória de Setúbal naquilo que ele se propôs fazê-lo e para o qual nós o contratámos. Agora, desde sempre, eu estranhei muito que ele se tivesse candidatado, porque eu nunca o veria como presidente de um clube, muito menos de um Sporting, numa situação destas. Ele era um homem muito reservado, era, e penso que é ainda, não é? Mas na altura era um homem reservado, nunca foi de muitas palavras, e logo na altura, até por isso, por ser uma pessoa com dificuldades de comunicação que era visível, eu depois, quando ele se candidatou
candidatou, eu achei extremamente estranho. Ele é um desastre comunicacional, mas Bruno de Carvalho também era, Jorge Jesus também era. No Benfica não foi, porque no Benfica conduziram muito bem o Jorge Jesus, na altura, como para mim aquele que é, ou que foi, o melhor diretor de comunicação de um clube, que era o João Gabriel. Depois o Jorge Jesus passou para o Sporting e acho que nem tinha diretor de comunicação, tinha lá um rapaz que andava por lá a conduzi-los às conferências de imprensa, mas penso que nada mais do que isso. E o Sporting melhorou um bocadinho com a entrada do Nuno Saraiva, ou melhorou substancialmente com a entrada do Nuno Saraiva, embora tenha tido a consciência, ou pelo menos eu tivesse apercebido que ele nunca conseguiu ter mão no Bruno de Carvalho, mas o Bruno de Carvalho mesmo assim mudou muito. Eu ainda hoje defendo, isso poderá ser para novas núpcias, que o primeiro campeonato que o Jesus perde para o Benfica no Sporting, penso que foi exatamente o primeiro campeonato que o Rui Vitória ganha. Esse campeonato do Benfica é ganho essencialmente por vias da comunicação de um clube e de outro. É a comunicação de um clube e de outro que fez a diferença para a vitória naquele campeonato, mas mais tarde, se quiser, um dia poderemos falar sobre isso. Relativamente ao presente, o Sporting tem este historial de graves dificuldades na comunicação e parece que tem vindo a piorar. Varandas não é um comunicador nem pouco mais ou menos, não foi para lá preparado em termos comunicacionais. Eu não estou a dizer que ele não tenha ido preparado, que também digo, ele nem foi preparado com as matérias, deveria ter-se preparado mais, mas em termos de comunicação, o departamento de comunicação do Sporting deveria tê-lo preparado e deveria já notar-se diferenças desde o início que ele foi hoje. Não se nota, parece que é o primeiro dia que ele está no Sporting. A única coisa que me parece que em termos comunicacionais que lhe disseram foi o nome da jornalista, porque foi a palavra que ele mais repetiu em toda a entrevista, foi Teresa. Mas foi um descalabro, como disse, um descalabro comunicacional que depois resultou em ter que haver reações dos outros, resultou em desmentir, ter que ser desmentido, como disse, por outros e, enfim, resultou até em muitas contradições que a jornalista Teresa Dimas, que é uma mulher experiente, é uma jornalista experiente, não anda propriamente no jornalismo há 1 ou 2 dias, apanhou e depois pelas quais ele teve muita dificuldade em sair disso. Por isso eu não consegui até hoje ouvir ninguém que me tenha dito que aquilo foi uma boa entrevista. Pelo contrário, apenas críticas. Passando aos temas em concreto, Luís, vamos pegar aqui a questão de Pedro Mendes, de não terem sido inscrito na Liga. O presidente do Sporting faz aquilo que me parece mais fácil, que é culpar quem já lá não está, que é Kaiser. Ele diz que Kaiser não acreditava em Pedro Mendes. No entanto, olhando para os regulamentos da Liga, se a estrutura do Sporting, a direção desportiva, o presidente acreditassem no jogador, podiam tê-lo inscrito na mesma, porque haviam vagas suficientes para isso. Sim, podiam ter inscrito, mas aí eu acho que, em último caso, a questão é sempre do treinador e acho que a direção não pode ir contra o treinador. Se não tem confiança no treinador, se não acredita nas decisões do treinador, ponha o treinador a andar. Agora, o treinador fazer uma coisa e a direção ir fazer outra, nas suas costas, era estar a abrir logo ali a guerra naquele momento e era praticamente obrigar o treinador à admissão. Eu aí não vejo que pudesse haver grande polémica. Eu fui presidente do Vitória de Setúbal, nunca meti nem equipas, nem jogadores, nem nada. Zero. Isso era com o treinador. Agora, depois pedia-lhe era responsabilidades das suas atitudes. Isso pedia. E quando tinha dúvidas, perguntava-lhe, mas era depois. Antes, deixava-o fazer e não me intrometia no seu trabalho. Acredito na divisão do trabalho, na máxima atribuição de responsabilidades e, portanto, aí eu não vejo que a direção do Sporting pudesse ir por trás ou mesmo na frente, mas desautorizando o treinador. Foi a decisão dele. Provavelmente essa foi uma das razões pela qual ele foi despedido.
Ele depois até fala que Kaiser estava a dar sinais de não conseguir ter controle sobre a equipa e que isso acabou por estar na base também da sua saída. Outra questão importante nesta entrevista, parece-me, Luís, e pedia também a sua opinião, é o facto de Varandas ter dito que contactou José Mourinho e Leonardo Jardim como primeiras opções. À partida, e agora a pergunta é mesmo minha, só para ouvir a sua opinião, não lhe parece que era o presidente do Sporting a sonhar alto demais, digamos assim, para aquilo que é o momento atual do clube e a carreira tanto de José Mourinho como de Leonardo Jardim, mas acima de tudo de José Mourinho? Não, eu acho que é uma. Se quer que lhe diga, Remo, se quer que lhe diga, eu acho que foi uma estratégia a roçar o ridículo. Porquê? Porque, à partida, ele sabia que não tinha hipótese de contratar nem o José Mourinho, nem o Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim, pelas razões óbvias, o José Mourinho, porque as ambições do José Mourinho passam por outro tipo de clube que não o Sporting. O José Mourinho quer se manter ao mais alto nível. O Sporting não é um clube do mais alto nível na Europa. E, portanto, é óbvio que o José Mourinho não viria, tal como o Leonardo Jardim não viria. Porquê é que eu acho que isto é ridículo? É ridículo, quer dizer, porque, no fundo, o que é que ele quer fazer, quanto a mim, a minha opinião? Ele quer dizer aos sócios que foi buscar o melhor, não é? Ou que tentou ir buscar o melhor. Não sou crítico disso, às vezes os milagres acontecem. Ele poderia ter conseguido o Leonardo Jardim, ou poderia ter conseguido o José Mourinho, mas não era claramente o caso. E porquê? Porque a seguir vai buscar um Silas. Quer dizer, repara uma coisa é eu tentar o Guardiola ou o Mourinho e não conseguir o Guardiola ou o Mourinho ou o Klopp e vou logo ali abaixo, tento o Fábio Capello e vou andando por aí num determinado patamar, não é? Agora, vir daquele que é considerado o melhor ou um dos melhores do mundo. Um treinador de topo como o José Mourinho ou até como o Leonardo Jardim. Para depois ir buscar um treinador que nem a carteira de treinador tem, não é? Que nunca ganhou nada, que tem 40 jogos, acho eu, 40 jogos à roda disso, feitos na primeira divisão. Desses 40 jogos ganham 9 ou 10. Quer dizer, vai aqui um mundo de distância, que eu não digo que o Silas amanhã não possa ser um treinador da categoria do Leonardo Jardim ou do Mourinho. Não é. Agora, neste momento, é um oceano de distância entre o Silas ou qualquer um destes dois treinadores. Portanto, o que é que ele quis? Quis, no fundo, dar uma satisfação à massa associativa do Sporting. E repare, não me creio que tenha sido quem vazou a notícia. Por exemplo, antes dele o dizer na televisão, mas quem vazou a notícia não foi da parte dos treinadores, foi da parte dele. Portanto, haveria interesse em que se soubesse que ele tentou estes treinadores. Agora, não é óbvio, quer dizer, não é uma tentativa séria, não é um presidente ir decidido a querer contratar um treinador, ficou ali por pouco, então há outros ali logo abaixo que eu consigo. Não, quer dizer... não consegue o José Mourinho e então, como não consegue a alternativa, o Silas. Dá vontade de rir, Remo. Dá vontade de rir, quer dizer. Pois, isto volta-se contra ele, obviamente. Parece que foi tentar uma máscara comunicacional para dizer e falar o nome de José Mourinho, dizer que José Mourinho elogiou muito o projeto do Sporting, quer dizer, pode ter sido uma conversa cordial apenas e só. Sim, mas até nem nisso ele se aproveitou, porque depois deixa a dúvida de qual o treinador que terá dito que não vem para um clube de malucos como o Sporting. Repara... que ele diz isto porque lhe saiu, foi o seu subconsciente, porque a seguir ele já não repete. Quando a Teresa Dimas ouve ele dizer um clube de malucos, diga lá, repita qualquer coisa como isto, o que é que estava a dizer? Ele disse, não querem vir para um clube como o Sporting. Mas ouviu-se ele dizer um clube de malucos como o Sporting. Portanto, até nisto ele se contradiz e, portanto, mais esta tentativa comunicacional, neste caso com os sócios, resultou num completo fracasso. Porque eu, presidente de um clube, se tentasse o José Mourinho e ele dissesse que não, e a seguir fosse buscar o Silas, eu nunca diria que tentei o José Mourinho, podia cair no ridículo, não é?
É verdade, e essa questão que me parece também importante, portanto, ele fala de Mourinho, fala de Leonardo Jardim, nós na Rádio Estádio conseguimos apurar com toda a certeza, com uma fonte que não deixa dúvidas, que também tentou o Abel, mas o PAOK disse que nem pensar, porque investiu muito dinheiro no Abel, e depois lá está, vem Silas, que agora Frederico Varandas elogia muito e obviamente tem que o fazer, mas à partida Silas chega com esta história de saber que não foi primeira, nem segunda, nem terceira e talvez nem quarta escolha, não é? E teve que lidar com isso na primeira conferência de imprensa. Portanto, até nisto saiu ao lado o tiro ao presidente do Sporting. Pois, poderia-se ter poupado o novo treinador do Sporting a esta situação. Isto acontece quando um presidente pensa mais nele próprio do que está a pensar na sua equipa, não é? E, portanto, neste caso, Frederico Varandas teve a necessidade de dizer que tentou tudo para, de alguma forma, estar de bem com a massa associativa do Sporting, esquecendo-se que isto era uma faca de dois gumes e que, portanto, iria deixar o treinador numa situação complicada. Um treinador que já chega numa situação complicada. Treinar um Sporting sem carteira profissional é complicado, não é? Depois, confrontado com estas questões, mas, enfim, Silas está a começar, repare, também podemos ver isto para o outro lado. Ele está a começar, terá que agradecer a oportunidade que lhe foi dada, porque se calhar nem nos melhores sonhos dele ele pensaria aqui há um mês atrás, ou 15 dias, ou uma semana, que iria ser convidado e que iria ser hoje treinador do Sporting com o parco currículo que ele tem. Portanto, acho que também pode ser visto por este lado, não é? E sendo a terceira ou a quarta escolha, ele mesmo assim estar muito agradecido e extremamente motivado para fazer um excelente trabalho. Agora, eu pessoalmente tenho algumas dúvidas, não pelas capacidades que o Silas possa ter, mas porque o Silas é um treinador sem currículo, é um treinador sem experiência, e eu penso que neste momento para o Sporting, o momento altamente conturbado da vida do Sporting a todos os níveis, e o Presidente não venha com conversas, tem uma grande equipa, que não tem nada uma grande equipa. Eu provavelmente se me dessem a escolher, eu escolheria a equipa do Braga, preferia a equipa do Braga à do Sporting. Portanto, e nem tem melhor equipa que o ano passado, nem pouco mais ou menos. Agora, um treinador para vir neste momento para o Sporting tem que ser um homem com experiência e com conhecimento da situação do Sporting e de todas as ramificações que a situação do Sporting leva depois ao resto do futebol português. O Silas não tem experiência disto. Repare, uma coisa porque eu ainda estou à espera de ver, por exemplo, para que percebam o que eu quero dizer, por exemplo, o Bruno Lage. O Bruno Lage até agora viveu uma vida cor-de-rosa no Benfica. Maus tempos hão de vir. Vamos ver como é que ele reage aí. Portanto, um treinador, para ser um grande treinador, tem que passar por diversas provas. O Silas ainda nem começou praticamente, quer dizer, nem nunca se viu envolvido num grande clube com estabilidade, quanto mais um grande clube com instabilidade, como é o caso do Sporting. Vamos ver. Não creio que tenha sido a melhor solução, mas obviamente que deixo a porta em aberta. Às vezes, do pior mato sai a melhor lebre, como se costuma dizer. Vamos ver o que é que o Silas poderá ou conseguirá fazer. Luís, para terminarmos, vou pegar em algo que já aflorou aí duas vezes no seu comentário, que é o facto de Silas não ter a habilitação necessária para ser treinador de uma equipa de Primeira Liga, ou o tal quarto nível. José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, foi muito duro em relação a isto. Diz que um presidente do Sporting que é médico deveria mais do que ninguém ser muito exigente em relação àquilo que é a habilitação profissional. Silas, por seu lado, responde em conferência de imprensa dizendo que a experiência do jogador tem que ter sido tida em conta, e também diz que José Pereira também tem a obrigação de defender treinadores como o Silas, que não conseguiram por este ou por aquele motivo ainda tirar o quarto nível. Uma polémica que se gerou, mais uma à volta do Sporting, mas que leitura é que faz também disto? Olha, é uma polémica em que se calhar todos têm razão, embora eu me incline mais para dar razão ao José Pereira. As regras do jogo são estas. Todos nós temos que fazer o nosso percurso até chegar
a determinados cargos na nossa vida. Eu nunca vi ninguém acabar a universidade e ser convidado para CEO de uma empresa ou para chefe de redação ou para diretor de um órgão de comunicação social porque acabou a universidade. Portanto, tem que se fazer sempre um percurso, tem que se fazer um caminho. No caso dos treinadores, e todos eles, jogadores, treinadores, todos eles sabem qual é o caminho que têm que fazer até poderem estar no banco de facto e de direito. Não é o caso do Silas. Acho que, efetivamente, uma classe como é a classe médica, com as exigências todas que tem, e muito bem, às quais o Frederico Varandas está perfeitamente habituado e identificado, acho que é difícil para um médico ir buscar alguém sem qualificações para um determinado cargo. Portanto, aí eu acho que tem uma certa razão de ser a crítica do José Pereira. Compreendo como ser humano, compreendo como profissional até se quiser as justificações do Silas, mas acho que no fim do dia isto tem que ser igual para todos. E se os treinadores têm que ir para o banco com o curso de treinador de 4º grau, penso que é o 4º grau, eu acho que se é para um, deverá ser para todos. Contra mim falo, e contra um amigo meu falo, o Sandro Mendes, que é o treinador do Vitória de Setúbal, mas é exatamente o que eu penso. Se vale para um, deve valer para todos. Se ainda não tirou, tirasse, como muitos outros o fizeram, como muitos outros enquanto jogadores. Perde-se hoje uma oportunidade, amanhã pode-se ganhar outra, mas as coisas são para cumprir. Um clube de topo do futebol português como o Sporting, ser o primeiro a dar o exemplo, daquilo que não se deve fazer, é não deixar o futebol no bom caminho, seguramente. Luís, muito obrigado pelo seu comentário. Um abraço. Até à próxima semana. Um abraço e até à próxima segunda, se não for antes.